Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de volta, sou eu, o professor Otto, para trazer um pouquinho mais, para a gente conversar um pouco mais da nossa revisão do militarzinho, da nossa correção, né, da nossa prova. E no última parte, né, no último capítulo essa nossa caminhada junto, a gente parou no exercício 12. Então, bora para o exercício 13 e bora para esse exercício que ele é bem complexo, ele tem uma ideia bem legal por trás. Todo mundo gosta de carrinho, aposto. Então dá uma olhada como é que a gente tinha que resolver esse exercício. Vamos lá. Guilherme possui 8 miniaturas de carrinhos de modelos distintos. Então ele tem lá o carrinho dele, né? E tem 8 de modelos distintos. Sendo 2 vermelhos, 2 amarelos e 4 azuis. De quantas maneiras diferentes Guilherme pode organizar seus carrinhos, né, numa prateleira horizontal. Então ele quer organizar os carrinhos dele de maneira que todos fiquem de frente para ele, né, para o Guilherme. Um ao lado do outro, um carrinho do lado do outro, a mesma distância entre cada um deles e de modo que os carrinhos da mesma cor permaneçam juntos. Então essa aqui é a parte mais importante. Os carrinhos de mesma cor têm que permanecer juntos, não posso alternar as cores. E aí a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer isso. Uma coisa bem importante aqui é saber, né, quantos carrinhos de cada cor eu tenho. Eu tenho 2 vermelhos, 2 amarelos e 4 azuis. Eu vou colocar para vocês na tela todas as formas que eu posso organizar esse carrinho. Mas antes de eu colocar, eu quero que você pause o vídeo e tente organizar todas as formas possíveis, só nas cores, só pense nas cores. Lembrando que eu não posso alternar cores, todas as cores têm que ficar uma do lado da outra. Se o carrinho é vermelho, tem que ficar do lado do vermelho. Se o carrinho é azul, do lado do azul e o amarelo do lado do amarelo. Não posso ter um azul, vermelho, azul, por exemplo. Não posso isso, não posso alternar. Tem que ser cor do lado de cor. Então pausa o vídeo agora e tenta aí. Pausou? Voltou? Agora vamos ver se vocês conseguiram fazer todas as combinações ali de cores. Assim que fica, então, ó. A primeira eu coloquei ali vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, azul, 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 azul. Lembrando que são 4 azuis, né? Eles é o dobro do amarelo e do vermelho. Ou eu também poderia trocar ali o amarelo e o vermelho, né? E o azul ali. Ficou vermelho, vermelho na primeira posição, azul, 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 amarelo, amarelo. Outra também posição é colocar o azul, o vermelho, vermelho ali no meio. Aí eu começaria com amarelo, amarelo, vermelho, vermelho, azul, azul, azul. Eu também poderia passar o azul, o vermelho um pouquinho mais para frente. Aí eu começando com o azul. Azul, 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 vermelho, vermelho, amarelo, amarelo. A outra posição é colocar o vermelho lá no final. E aí ele vai ter duas combinações diferentes, igual que o vermelho no começo também tem. Olha lá, o vermelho no começo, nas duas primeiras posições, tem duas combinações diferentes. O vermelho no final também. Só ali no meio que ele vai ter uma para cada um. Então vamos lá. Se eu colocar ele no final, vermelho, vermelho, eu vou ter amarelo, amarelo, azul, 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 azul. Ou azul, 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 amarelo, amarelo. Então essas são as combinações possíveis para as cores. Mas pessoal, pode parar para pensar, né? Ah, então são só 6 combinações possíveis? Não, não são. Aqui é a parte mais importante do exercício. Vejam lá. Guilherme possui 8 miniaturas de carrinhos de modelos distintos. Então, apesar de eles terem a mesma cor, eles têm modelos distintos. E é aí que vai a parte chave do raciocínio desse exercício. Por exemplo, pensa aqui nesses dois vermelhos. Aqui vou olhar aqui para a parte de baixo. Pense nesses dois vermelhos aqui, pessoal. Quantas vezes eu posso combinar eles, eu posso trocar eles de posição? Duas, né? Esses dois vermelhos eu posso trocar ele 2 vezes de posição. Mas se eu fixar o primeiro aqui, então esse segundo só vai poder ter uma posição, né? Se eu já coloquei um vermelho na primeira, então eu não posso trocar mais ele. Então esse segundo já vai ter uma posição definida. Agora olhem para esses azuis aqui. Cada azulzinho desse é diferente. Eles têm a mesma cor, mas são modelos diferentes. Eu posso colocar qualquer carrinho azul de modelos diferentes, né? Então eu tenho qualquer possibilidade. Qualquer carrinho azul aqui no primeiro carinha aqui. Então, para esse cara, eu tenho 4 possibilidades. Mas se eu já coloquei um aqui, para esses 3, eu posso revezar ele em quantas vezes? 3. Opa, já coloquei um na primeira e um na segunda. Para esses 2 que sobraram, eu posso revezar ele quantas vezes? 2, né? E para esse que sobrou, só uma. E para o amarelo a gente vai pensar a mesma coisa, né? Eu tenho 2 amarelos. Então, para essa primeira posição, eu posso revezar eles quantas vezes? 2. E se eu já coloquei um aqui, só sobrou um para essa. Então é esse raciocínio que a gente vai fazer. Então a gente vai pensar em quantas vezes eu posso trocar vermelho com vermelho, amarelo com amarelo, azul com azul. E aí a gente vai ter algo parecido com isso.
Eu posso trocar ali o vermelho. Pensa lá, olha lá para cima agora, lá na minha primeira combinação. Eu posso trocar o vermelho duas vezes. Se eu coloquei um já lá na primeira, eu só vou poder trocar uma. Eu posso trocar o amarelo também duas vezes, porque eu tenho dois carrinhos. Então eu posso colocar um carrinho 1, um carrinho 2, ou trocar eles. Mas se eu já coloquei um na primeira, não vou poder trocar mais, né? Esse cara é único. E o azul eu tenho mais. Então para a primeira do azul eu posso colocar qualquer um dos 4 azuis. Para a segunda do azul eu vou colocar 3, porque eu já coloquei um atrás. Para a terceira, eu vou colocar 2, porque eu já coloquei 2 atrás. E para a última, como eu já coloquei os outros 3, só sobrou um. E aí, a gente vai multiplicar esses resultados. Por que eu estou multiplicando, né? Como assim? Porque para cada um daqueles vermelhos, vou pensar lá, para cada um daqueles vermelhos, eu posso trocar os amarelos. Para cada um daqueles vermelhos, eu posso trocar os azuis. Para cada um daqueles amarelos, eu posso trocar os vermelhos. Então, para cada um dessas escolhas que eu coloco, eu estou variando. E aí eu tenho que pegar todas as escolhas, todas as possibilidades possíveis. Por isso que a gente multiplica esses valores. Então, para minha primeira opção, para minha primeira possibilidade que eu coloquei lá em cima, para minha primeira escolha de cores, eu vou ter 96 possibilidades de trocar os carrinhos de lugar. Lembrando que cor tem que ficar do lado de cor. Os carrinhos são diferentes, mas as cores têm que ficar do lado de cada cor. E aí eu posso trocar. E aí então, respeitando isso que cada cor fica no seu lugar, eu vou ter 96 possibilidades só para a primeira escolha lá em cima. Olha lá. Mas quantas possibilidades de colocar em cores diferentes ali eu tenho? Eu não tenho 6? Eu não mostrei aí 6 possibilidades de cores aí? De colocar vermelho, amarelo e azul? Então se eu tenho 96 para cada um, eu vou ter 96 vezes 6. E aí então o total de possibilidades que eu posso ter para mudar essa prateleira, para colocar os carrinhos respeitando cor da mesma cor, são 576. Imagina então, eu tenho 8 carrinhos respeitando as cores deles e ainda vou ter 576 possibilidades. É muita possibilidade mesmo, né, pessoal? Bora para o próximo exercício? Exercício 14. Um garoto aproveitou o tempo livre no apartamento à última hora e resolveu montar casinhas em forma de pentágono, utilizando palitos de fósforos. Olha ali o desenho, olha que legal, ele vai fazendo as casinhas, né? Seguindo o padrão mostrado na figura abaixo. O primeiro pentágono tem lado medindo o comprimento de um palito de fósforo. Então, cada lado ali do pentágono, lembrando, pentágono é um polígono, né? Então é uma figura aí ligada por essas setinhas, que são ligadas por esses palitos, que tem 5 lados. 5 lados. Pentágono, 5 lados. O que o Brasil é do mundo no futebol? É pentacampeão. Ele ganhou o título 5 vezes. Então, pentágono, 5 lados ali. E vamos lá. Então, e continua, né? O segundo tem lado medido 2. Então, primeiro eu coloco um palitinho para cada lado. O segundo eu coloco 2 palitinhos para cada lado. O terceiro eu vou colocar 3 palitinhos para cada lado e por aí vai. Então, sempre que eu aumentar o número de palitinhos, sempre que eu for aumentando a quarta casinha vai ter 4 palitinhos para cada lado. A quinta casinha, 5 palitinhos para cada lado. E por aí a gente vai continuar. E aí a gente vai tirar algumas relaçõezinhas disso. Vamos lá. O garoto construiu então a casinha até que os fósforos que sobraram não eram suficientes para construir a próxima casinha. Então ele pegou todos os fósforos da casa dele. Imagina você pegando todos os fósforos que tem aí na sua casa. Sua mãe vai ficar muito feliz com isso, né? E aí ele pegou todos os fósforos que tinha na casa dele até não sobrar mais. Então ele foi construindo a casinha desse jeito. A primeira com ladinho 1 palito, a segunda com ladinho 2 palitos, a terceira com ladinho 3 palitos, a quarta com 4 palitos e por aí vai. Até acabar os palitos que ele tinha em casa. E aí a gente tem algumas coisas ali. Primeiro, que uma caixa de fósforo cheia tem 40 palitos cada. Mas a primeira caixa utilizada tinha 5/8 do total de palitos. Então o que a gente sabe? Vamos ali. Primeiro a gente vai montar uma tabelinha dessa ideia do que ele fez. E a gente tem uma outra informaçãozinha que é, sem desmanchar nenhuma casinha já montada, o garoto montou 15. Então ele foi até a 15. Quando ele tentou chegar na 16, acabou o palito. Então ele foi até a casinha número 15, ou seja, a casinha de número 15, cada lado tinha 15 palitinhos. Era uma casa bem grandinha até. Então ele foi até o número 15. Vamos ver o que está acontecendo, né? O que a gente tem daí. Então vamos pensar. Na primeira etapa, ele tinha um palito por lado. Aqui, ó, um palito por lado. E como é um pentágono, são 5 lados. Então ele tinha 5 palitos. Na segunda casinha, ele tinha 2 palitos por lado. E se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele tem 10 palitos, que é a mesma coisa que 5 vezes 2. Opa, a gente já tem uma relação. Sempre que ele aumentar a casinha, ou seja, for para a terceira casinha, são 3 palitos por lado.
O número total de palitos eu também vou multiplicar por 5. Então vai ser 5 vezes 3, na quarta 5 vezes 4 e por aí vai, beleza? Então para a primeira, 5. Para a segunda, 5 vezes 2, que é 10. Para a terceira, 5 vezes 3, que é 15. Para a quarta, 5 vezes 4, que é 20. E por aí vai. Então a gente vai ter 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, 65, 70. Até chegar a última casinha que ele conseguiu, que é a casinha número 15, que tem 15 palitinhos por lado, e o total de palitinhos que ele vai gastar é 75. E aí eu coloquei ali também a 16 para a gente pensar o que aconteceu ali, né? Porque o quanto que faltou para ele chegar até a 16. Ele ia precisar de mais 80 palitinhos para chegar lá no 16, como está ali na tabelinha. Agora, se a gente for pensar para parar no total, quantos palitinhos ele gastou até a casa 15? Vamos parar para pensar aí. Quantos palitinhos ele gastou ali até a casa 15? Ele gastou 15, gastou 5, mais 10, mais 15, mais 20, mais 25, até 75, né? Porque ele está gastando o total de cada casinha. Se a gente contar isso, vai dar 60 palitinhos. Opa! Então, se eu já fosse fazer uma matemática mais rápida aqui, fizesse uma conta rápida, eu poderia dividir 600 por 400 ali e já ter um número. Mas tem um probleminha nisso, pessoal. Qual que é o problema aí? É que a primeira caixa que ele utilizou não estava cheia. Então eu já tinha usado os fósforos lá na casa dele. Então a primeira não estava cheia. Ele só tinha 5/8 do total de palitos. E lembra como que a gente faz esse tipo de conta, né? Qual que é o total? O total por caixa é 40, não é? Vamos até circular aqui o 40 aqui. Eu quero saber quanto que é 5/8, para saber quanto que ele tinha lá na primeira caixa, né? Multiplica pelo de cima, divide pelo denominador, divide pelo de baixo. Então, eu vou pegar o 40 e multiplicar por 5, dividir por 8. Então, 5/8, né, de 40 é 40 vezes 5 divididos por 8. 40 vezes 5 é 200, divididos por 8, 25. Então, a primeira caixinha tinha 25, só 25 ali, né, 25 palitinhos. Só que ele precisa de 60, né, para fazer pelo menos até a 15. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Então, na primeira caixinha, ele gastou 25 palitinhos, mais 14 caixas de 40, né? Então, ele tem 15 caixas inteiros. E nisso, se a gente for fazer essa conta, né, 14 caixas de 40, né, vai dar 560. Mais o 25 que ele gastou lá na primeira, então ele gastou 585 palitos. Mas ainda falta 15, né? Então, ele vai precisar de mais uma caixa. Então ele vai precisar da 16ª caixa, né? E aí mais 15 lá, e aí ele vai ter quanto que sobrou nessa caixa? Se ele gastou mais 15, né, para chegar nos 600, ó. Esse 15 aqui que eu coloquei aqui embaixo, pessoal, é para completar os 600 do 585. Mas essa caixa que colocou 15 ainda pode colocar mais, né? Ele pode colocar até 40. Então ainda sobraram 25 ali, né? E aí quanto que faltou então? Eu construí 15 casinhas. Ainda me sobraram 25 palitinhos. Quanto que faltou para a próxima? Para a próxima eu precisava de 80. Se aí eu ainda tinha ali, né, o garoto ali, ele ainda tinha 25, então faltaram 15, 55 palitinhos para a próxima casinha. Beleza? Então olhe toda a construção que a gente faz. Pensa, respira e veja como é que está indo esse exercício. Beleza, pessoal? Esses dois são bem completinhos, bem legais de se pensar. E tem uma ideia muito legal por trás deles. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Fizemos só 2 por hoje, mas pode ficar tranquilo que a próxima parte está vindo aí. E a gente vai continuar falando dessa prova. Espero vocês. Tchau, tchau.